Boa noite. Como é bom estarmos novamente juntos para adorar ao Senhor. Que o Pai de toda misericórdia abençoe grandemente você e sua família. Vamos iniciar esse culto lendo o Salmo 146, que diz assim: Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o nosso Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o que mantém a sua felicidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor? Levante-se e vamos adorar ao Senhor junto com o ministério de louvor de nossa igreja. Deus te abençoe. Olá, queridos! Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez. Nós somos a Igreja Batista no Jardim Guanabara. Venha se juntar a nós em adoração ao Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Agora você dá um abraço aí bem gostoso no seu irmão que está do teu lado. E juntos de novo vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar
Estamos nós aqui, Senhor, juntos, unidos em adoração a Ti. Nesse domingo tão especial, quando celebramos o Dia das Mães, eu quero meditar sobre o seguinte tema: em tempos de crise, lute pela vida. E vamos nos basear no relato de Êxodo 1, que fala das parteiras. Sim, das parteiras de Israel. Êxodo capítulo 1 diz assim, versículo 1: São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó do Egito, cada um com a sua respectiva família. Versículo 5. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornavam-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo: Vejam,
O povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram vivos os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, o povo egípcio: lancem ao rio todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Em tempos de crise, lute pela vida. O livro de Êxodo é chamado pelos rabinos de o livro dos nomes, ou estes são os nomes, porque é assim que se inicia o texto do livro de Êxodo, falando sobre Jacó, os seus filhos e suas famílias, cerca de 70 pessoas que fugiram da seca. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 46, fugiram da seca para ir ao Egito buscando abrigo. Lá encontraram José, que fora traído, vendido pelos irmãos, mas ainda estava vivo, agora como vice-governador do Egito. Abaixo do faraó, o homem mais importante. Eles são perdoados e José acolhe seu pai e seus irmãos. Os judeus então começam a crescer, começam a se espalhar, começam a prosperar, de modo que aquilo chama a atenção dos egípcios e eles começaram a temer. Vem um novo faraó que não sabia mais da história de José e nem de todas aquelas pessoas daquela época, e ele então, vendo aquilo como uma ameaça, começa a submeter primeiramente o povo a uma vil escravidão. E ali, aquele povo é obrigado a fazer um trabalho forçado nas condições que muitas vezes vemos aí nos filmes que falam sobre o Êxodo. Mas o povo continuava a se multiplicar. O povo era forte. Então, o faraó toma uma decisão terrível. A decisão de matar todo recém-nascido masculino. Chama as parteiras e dá às parteiras essa missão. Elas se insubordinaram. Elas não cumpriram a decisão do rei. Elas se colocaram contrárias a isso. Como elas poderiam matar se a função delas era trazer a vida? Então o faraó as chama, elas convencem Faraó, porque na verdade o que elas fizeram foi evitar o cumprimento dessa ordem. E então o faraó chama todo o povo e diz que os egípcios deveriam pegar os meninos recém-nascidos e afogá-los no Nilo. É interessante entender por que os meninos e não as meninas. Na antiguidade,
eles compreendiam que a mulher era apenas um depositório da semente humana. Ali, a criança seria gestada, mas não gerada. A compreensão do óvulo da mulher, que se une ao espermatozoide do homem para gerar uma célula, que será o embrião, que será a nova vida a nascer, é mais recente da ciência. Na época, a mulher não era contada nem como habitante e era entendida apenas como alguém que iria receber a semente que estava no homem. Por isso, matar o homem seria o quê? Impedir o crescimento do povo e, com o passar do tempo, torná-lo menor e fraco. Mas aquelas mulheres insurgiram contra o faraó. Por isso o tema, em tempos de crise, lute pela vida. Vamos aprender com essas mulheres o que é lutar pela vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer que lutar pela vida é ser sábio, é ter sabedoria. Diante das circunstâncias adversas, diante de uma tragédia, seja sábio, tenha sabedoria. Aquelas mulheres se mostraram mais sábias do que o faraó e conseguiram enganá-lo. Conseguiram despistar faraó num primeiro momento do seu intento, que era fazê-las de parteiras homicidas. A base da sabedoria daquelas mulheres está no texto. Era o temor ao Senhor. Elas temiam a Deus. Elas tinham uma reverência, elas eram pessoas que geravam vida. Então, com base nesse temor ao Senhor, foram mais sábias do que Faraó. Ao invés de trabalhar pela morte, se negaram e continuaram a trabalhar pela vida. Vamos ler o que está escrito em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quando a palavra nos fala sobre essa sabedoria em tempos de crise. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual. Ela é demoníaca. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Nesse momento de luta contra a Covid-19, temos que lutar pela vida, temos que ser sábios. Eu fiquei horrorizado um dia desses. Estava no mercado e aí tinha um rapaz enorme, de mais ou menos uns 2 metros, forte, no calor da juventude. E ele ia, falava com todo mundo e abraçava as funcionárias do mercado, só que ele sem máscara. Certamente, na sua vaidade, talvez, quem sabe, um abençoado, entre aspas, do Senhor, alguém que não tinha nenhum problema de saúde, talvez, mesmo que estivesse com a Covid-19, não teria sintoma algum, estava ali, talvez espalhando vírus para muita gente. A mesma coisa aconteceu aqui na minha rua, onde as pessoas gostam de andar. Eu fiquei horrorizado com isso. Alguns homens, algumas mulheres mais jovens, no calor da sua força, correndo, suando,
destilando o vírus para tudo quanto é lado, se estivessem ou se estiverem contaminadas e não saberem, por exemplo, sem máscara, sem camisa, sem um cuidado com o outro. Queridos, lute pela vida, seja sábio. Muito cuidado, não se pilhe. Não entre naquilo que muitas vezes você ouve de um lado e de outro. Tenha a sua consciência própria diante de Deus. Você é o responsável pela sua vida. Você tem que chamar para si a responsabilidade da sua segurança, dos seus e do próximo também, com generosidade. Nesse momento nós temos que ser sábios. Aquelas mulheres, aquelas parteiras, elas foram sábias. Elas se insurgiram contra a determinação do faraó. Elas não iriam espalhar morte. Muito pelo contrário. No temor do Senhor, elas foram sábias e encontraram um jeito de lavar as suas mãos daqueles homicídios e não patrocinar a morte. Nesse momento, nós temos que nos unir como famílias, como sociedade, mesmo com tantos problemas que essa paralisação tem nos gerado, problemas difíceis, problemas que vão nos enfraquecer, sim, economicamente, que vão atrapalhar um movimento de crescimento do nosso país. É um período de guerra. O nosso país não está acostumado a passar por guerras, não está acostumado a sofrer uma tragédia que paralise o país como um grande terremoto, um grande maremoto. Nós não temos isso na nossa história. Países que já passaram por isso sabem o que é ficar literalmente com a vida parada por 2, 3, 4, 5, 1 ano, 2 anos. Assim foi na Primeira Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra, em tantos momentos cruciais de muitas nações e do mundo. Nós estamos enfrentando agora uma guerra. A guerra contra esse vírus. Claro que haverá perda, claro que sofreremos danos, claro que a vida não vai ser a mesma após passar a pandemia. Nesse momento há muita perda de toda a ordem, perda econômica, mas sobretudo a perda do coração, de pessoa que a gente ama, que a gente sabe que poderia viver ainda mais, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas que foram ceifadas por essa doença. Faz parte da vida a morte? Sim, mas nós temos que lutar pela vida e lutar com sabedoria. Se una a toda ação, a toda palavra, a todo exemplo que estimula a preservar a vida, guardar a vida, cuidar da vida. Como diz o texto de Tiago, não é uma época de vaidade, não é uma época de disputa, não é uma época de outros interesses. Tenha essa sabedoria com humildade, com consciência. Fale com Deus. Meus queridos, fale com Deus. Coloque diante do Senhor a sua vida e aquilo que você tem que fazer. Não vá no automático, não seja como um caixote solto na correnteza. Você tem um senso crítico, você é livre em Cristo para discernir o que você deve fazer por você, pelos seus e pelo próximo. Peça sabedoria a Deus, ore ao Senhor, você com certeza vai entender o que deve fazer. Essa semana eu fui procurado por alguém alimentando essas polêmicas e essa pessoa inadvertidamente provocou outros no momento em que o nosso país deveria estar unido e não está. Provocou uma discussão num ambiente que não era para isso. Com todo o amor, eu tive que chamá-lo e falar como pastor e dizer: por que você não posta isso no grupo da sua família? Por que você não posta isso no grupo do seu trabalho? Sabe, a gente tem que ter sabedoria. Muitas vezes nós entramos numa ciranda e depois nós é que vamos sofrer as consequências disso, não só comprometendo a nossa saúde, mas rompendo relações de afeto tão custosas, tão importantes. Querido, preste atenção. A verdade a nós não é possível.
A verdade da Bíblia não é um conceito. A verdade da Bíblia não é nem a sua doutrina, por mais preciosa, lustrada e brilhante que ela seja. Por mais inoxidável que seja a sua visão, ela é a sua visão. Muita gente boa, também filho de Deus, pode ter uma outra compreensão desse mesmo texto. Muitas pessoas podem ter uma outra compreensão dessa mesma situação. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Jesus vai nos dizer que a verdade não é um conceito, nem uma opinião. Vai nos dizer que a verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade, disse Jesus. E nós descobrimos a verdade, temos uma experiência com ela, numa relação espiritual com Jesus. Você pode estar certo, sua visão pode estar correta, pode fazer todo sentido para você. Sua visão pode estar certa, mas nunca será completa. Podemos ter opiniões certas, todos nós, a respeito de um mesmo assunto, mesmo que diferentes, porque ao homem é dado até ter uma opinião correta, mas jamais uma visão completa, em todos os matizes, em todas as óticas. É hora de construir, hora de solidariedade, hora de generosidade, hora de humildade, hora de união. É hora de nós estarmos juntos uns aos outros, preocupados também com o outro. Não só de não contaminá-lo, de não ser contaminado, mas também querendo dividir o seu fardo. Por isso, eu tenho perguntado a vocês insistentemente, se você está num problema, num aperto, se as coisas estão difíceis, conte conosco, conte com nossa igreja. Você pertence a uma família, essa família é uma verdade de Deus na sua vida. Querido, lute pela vida, seja sábio, como as parteiras de Israel foram. A segunda coisa importante que eu tenho a dizer é: lute pela vida. Lute pela vida. Não tenha medo de fazer o que é correto. As parteiras não tiveram medo do faraó. Elas fizeram o que era correto. Elas preferiram obedecer a Deus segundo as suas consciências do que obedecer o faraó. Ou seja, a história do Êxodo começa com mulheres insubordinadas. Mulheres, as que não eram contadas, as que não eram tidas nem como humanas como o homem era, aquelas que na antiguidade se pensava que ao morrerem eram como uma planta, um animal, sua alma, seu espírito nem iria ascender ao céu. Mulheres que eram consideradas apenas um depositório da semente, mas foram as mulheres que moveram a história, as mulheres que foram sábias, as mulheres que tiveram a coragem de fazer o certo, as mulheres é que foram insubordinadas, foram um núcleo de resistência de Deus para o bem, para o amor e para a vida. Conta-se a história de uma praia onde, em dado momento, por um movimento do mar, muitas estrelas do mar foram jogadas na areia. Incontáveis estrelas. E lá estava um rapazinho pegando uma a uma com cuidado e colocando de novo na água. Passa um homem já velho, olha para aquele menino e fala: deixa de ser tolo, rapaz. Você acha que você vai conseguir colocar todas essas estrelas de volta no mar? E o menino então diz: todas não, mas essa sim. Sabe, faça o correto, segundo aquilo que vai na sua consciência, no seu coração. Mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Você se lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles não obedeceram o rei. E Pedro? O que Pedro e João disseram? Vocês estão dizendo que eu tenho que calar a minha boca, mas eu não calarei a minha boca, não deixarei de pregar Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Temos que fazer o correto, temos que ser esse núcleo de resistência. Essa dimensão da igreja acabou-se. A igreja hoje me parece um núcleo de cultivo de prosperidade, como se fosse uma startup,
um embrião de prosperidade, de boas ideias, de coisas para fazer a vida dar certo. Não! A igreja é um núcleo de resistência, de valores, de princípios. A igreja tem uma história marcada por aqueles primeiros cristãos que, quando um soldado romano dizia: diga, César é o Senhor, eles diziam: Jesus é o Senhor, e pagavam com sua vida. Não estamos nesse momento dramático, mas o tempo todo sendo provocados pelo mundo, por essa realidade caótica de injustiça e violência, a manter uma resistência do Evangelho, trabalhar pela vida, trabalhar pelo bem, trabalhar pela generosidade. Essa deve ser a nossa missão, meu querido. Lute pela vida, tenha coragem, não se deixe tomar pelo medo. Faça aquilo que você entende ser o correto, segundo a sua consciência diante do Senhor. Mas por último, lute pela vida como aquelas parteiras. Gere vida e não espalhe morte. O coronavírus contagia, mas vida também contagia. O coronavírus se espalha, mas vida também se espalha. Aquelas mulheres não aceitaram aquela brutalidade, aquela maldade, aquela insensibilidade. Elas insurgiram contra o rei e não cumpriram a sua ordem. Aquelas mulheres disseram: olha, as mulheres hebreias, elas são muito vigorosas. Quando a gente chega para fazer o parto, já nasceram os filhos. Ou seja, com sabedoria e fazendo o correto, elas enfrentaram a ordem do rei. Elas estavam ali para favorecer o nascimento, favorecer a vida e não ser um instrumento de morte. Deus as abençoa por isso. Deus dá a elas família. Agora, que interessante. O texto não nos diz que elas eram hebreias. Nós não sabemos se elas eram também israelitas, ou egípcias, ou de um outro povo. Sefrá significa beleza, fuá, esplendor. Sabe, há muita gente trabalhando pela vida, mesmo fora dos nossos arraiais. E há muita gente dentro dos nossos arraiais que não estão com sabedoria e humildade e inadvertidamente ou egoístamente trabalham para o mal. Vamos parar com essa noção de que é estar dentro e estar fora. Você pode estar dentro e a cada minuto, com as suas atitudes, está se afastando mais de Deus. Você pode estar dentro e com as suas atitudes, ao invés de infundir vida, ser um instrumento de morte na vida de alguém. E você talvez esteja fora. Alguém olhe para você aqui de dentro e diga: é um infiel, é um ímpio. Mas algo está acontecendo na vida dele e ele está se aproximando a cada dia de Deus. Em breve, Deus fará uma obra de restauração na sua vida. Pare de olhar dessa forma discriminatória, setorial. Pense em qualidade. Qualidade dos seus atos, qualidade das suas palavras, qualidade da sua postura como cristão. Por isso que Jesus nos diz que somos sal e luz. Sal tem a ver com qualidade. Ainda tempera, ainda preserva, ainda freia a morte da carne, que iria entrar em putrefação, em apodrecimento se não fosse o sal. E a luz é uma luz vigorosa, ilumina, ou ela está colocada debaixo da mesa. O sal realça o sabor da vida. A luz traz aquilo que estava na escuridão à tona. Ou seja, traz vida, preserva a vida, luta pela vida, gera vida. Nós temos muitos faraós dentro e fora de nós, que temos que lutar como aquelas parteiras lutaram contra. Nós somos de Jesus, nós somos da vida. Nesse Dia das Mães,
Aprendemos essa lição com as parteiras de Israel. Lute pela vida com sabedoria. Lute pela vida sem medo, fazendo o correto. Lute pela vida, gerando vida. Que você seja um canal da graça de Deus nesse momento de dor. Ao invés de se perder em vãs discussões, olhe para quem está ao seu lado. Talvez você se perca em discussões e não perceba que ele precisava de uma palavra de oração, de um ouvido atento, de um olhar generoso. Você tem defendido o Evangelho como você defende tantos posicionamentos que são todos eles coisas de homens e transitórios? Sabe, queridos, até quando a gente defende o nosso entendimento, tem que haver doçura. As pessoas têm que ver em nós uma independência, uma capacidade de que estamos debaixo das mãos de Deus e a serviço dele, e não de qualquer outra força. Ó, vinde, vós, ó povos de todas as nações, celebrai com alegria, fazei soar em toda a nação que Jesus Cristo é o Senhor. É tempo de vencer a vil escravidão, como as parteiras fizeram. A vil escravidão que exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o Senhor da humanidade. Talvez essa doença queira nos levar como humanos a compreender que não somos o dono da verdade. Não temos a resposta para tudo. Não somos a solução de nós mesmos. Hora de olhar para Deus. E olhar para Deus é olhar com sensibilidade e valor para a própria vida. Que Deus te abençoe e dê a você uma semana abençoada e abençoadora. Que saia da sua boca palavras de encorajamento e consolo. Que as pessoas vejam em você essa sabedoria, essa coragem para fazer o certo, essa força que gera vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, glorificado é o teu santo nome. Senhor, eu peço pelas nossas vidas que possamos ser canal do teu Evangelho, Senhor. Que percebamos a oportunidade que temos no teu nome de levar à luz consolo e palavras de vida a todos. Ó Pai querido, renova as tuas bênçãos sobre a vida de todos nós, nossas famílias. Ó Pai, visita os leitos, Pai. Visita as famílias enlutadas. Visita as famílias preocupadas com o pão nosso de cada dia. Visita, Pai querido, as pessoas que nesse momento estão sendo tomadas por transtornos de ansiedade, de depressão, de uma preocupação enorme pela dureza da vida. Ó Pai querido, vai fomentando através dos teus filhos, dos homens e das mulheres de bem, generosidade acolhedora na hora da dor. Ó Pai, renova e abençoa a vida dessa gente bonita que tem trabalhado nos hospitais, sem ver as suas famílias, que passaram longe de suas famílias o dia das mães e que estão ali para servir. Abençoa, Pai, toda ministração, todo medicamento, todo cuidado, todo tratamento, Pai. Abençoa a vida desses queridos. Abençoa todas as iniciativas da ciência, de estudiosos, de governantes, que sejam iniciativas humildes para o bem. Abençoa, Senhor. Abençoa nossa cidade, nosso país, o machucado Brasil e o mundo que tem chorado lágrimas densas e tem tomado consciência de que tudo é do Senhor e do quanto depende do Senhor. Ó Pai, que esse momento de muita luta seja um momento de expansão de consciências, de corações quebrantados e sensíveis ao Senhor, ao próximo e ao valor da vida. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com sua família, com todos no Brasil e no mundo, nessa hora de luta pela vida. Amém. Amém.
uma semana abençoada e abençoadora. Beijo no coração. Tchau, tchau. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa, stand now. Oh, stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me.